Cara, eu acho que uma coisa interessante que vai chocar, até mais que o TEL, talvez, na vida das pessoas, é o inglês. Nossa. Porque, tipo assim, o Phillies pode ser pra depois. O inglês é de imediato. Meu inglês foi uma coisa louca, assim. Eu comecei a estudar inglês no Brasil, fiz 8 anos de inglês no Brasil, mas, assim, eu saí de lá com inglês quase zero. Cheguei aqui... Eu achava que eu sabia alguma coisa, porque eu trabalhei, né, com empresa, né, de petróleo no Brasil e tal, falava no telefone ali e tal, trocava um e-mail, mas quando você chega e ali no Avera, né, tipo, meu, eu olhava assim e as pessoas falando e eu sem entender, eu falei, Jesus, me ajuda. Mas, assim, quando... Acho que você precisa ser posto à prova, sabe? Pra você... Imersão é tudo. Imersão é tudo, assim. Eu fui aprender inglês mesmo quando eu fui trabalhar numa cozinha e era só, né, só os canadenses. Então, o chefe falava comigo e aí eu olhava assim, na primeira semana eu não entendia, assim, nada. Eu ficava tipo, meu Deus, o que ele tá falando? Só que aí foi passando o tempo, eu falei, se eu não entender... Eu tô gostando muito de trabalhar aqui. Mas eu falei, se eu não entender, eu vou rodar, eu vou perder meu trabalho. Então, eu comecei, assim, a me esforçar. E eu e o Thiago, a gente sempre gostou de assistir série. Então, a gente começou, assim, Friends. O Friends, assim, é uma série que eu indico para as pessoas assistirem. Hoje eu dei esse conselho pra minha sobrinha. Eu tava falando, eu tenho uma sobrinha de 22 anos e ela quer muito vir. Eu falei, olha, agora que você tá fazendo faculdade, investe no inglês, meu. Eu falei, você assiste série como? Ela, ai, dublado. Eu falei, meu, legendado, cara. Depois você tira a legenda, entendeu? Você precisa treinar o seu ouvido, né? O seu listening vai ficar bom. E aí, aí, quando você tiver a oportunidade de praticar seu speaking, pratica também. E aí, trampando nessa cozinha, meu inglês deu um saltão. Foi top, assim, foi jóia. Quando eu fui pro college, outra coisa, outra escolha. Acho que a vida é escolha, né? Deixa eu te cortar um pouquinho. Pode Você falar. estudou 8 anos no Brasil. 8 anos no Brasil. Quanto tempo foi o gap de você parar o inglês seu e vir pra cá? Ah, tipo 1 ano. 1 ano. Porque a empresa também pagou inglês pra mim durante um período, o WhatsApp. Ok. A gente tinha inglês, umas aulas na empresa mesmo. Entendi. Agora, uma coisa interessante para ressaltar aqui, com relação ao college, né? Essa escolha, você vem casado, você tem que decidir quem vai fazer, né? Sim. A princípio, quem iria fazer o college seria eu. Só que aí você tem que, mais uma vez, fazer a escolha, né? E aí, a gente, estando aqui dentro, começou a observar o seguinte: quem consegue gerar mais recurso, o homem ou a mulher? Então, a gente viu que o homem conseguiria gerar mais recurso, indo para uma construção, né? Pegando mais horas. Então, assim, a gente decidiu que eu iria fazer o college. Porém, ela tinha muito medo dessa decisão por conta do inglês. Eu achava porque um absurdo. Eu iria fazer o college de primeira porque eu trabalhei uns 7 anos numa empresa multinacional e aprendi inglês lá. Então, assim, meu inglês, eu já tinha um pouco de inglês. Mas também não era, né, aquelas coisas, não. Mas eu era coordenador de TI, né? Eu entrei nessa empresa como jovem aprendiz e saí como coordenador de TI. E nessa empresa, cara, eu fui posto à prova. Cara, os caras me jogavam no plantão, eu nem sabia falar inglês direito, plantão na mão. 3 horas da manhã, correria, celular tocava, tinha que falar inglês. E aquilo ali, eu fui perdendo a vergonha. No início era muita vergonha de falar errado, né? Você tem o início, assim, é aquela vergonha de você falar errado. Eu comecei a perder essa vergonha, começaram a me dar mais oportunidade. Fui crescendo na empresa, me enviaram para Nova York. Eu fiz um curso aqui em Nova York, tudo em inglês. Eu fiquei 1 semana em Nova York, tudo em inglês. E nessa época ainda eu estava com aquele inglês ainda. Cara, e aí Mas tinha Canadá no sonho já ou não? Nessa altura? O Canadá tinha já. Porque o Canadá é um sonho que eu tinha, pessoal, assim, bem lá de trás. A gente namorava. E nessa empresa que eu trabalhei, eu e um amigo que sentava na minha frente, assim, a gente contratou uma professora de francês e durante o nosso horário do almoço, a gente fazia aula de francês porque a ideia era imigração para a província de Quebec. Porque a demanda de TI era muito alta e tal. Então, já estava lá naquela época sendo intencional para o Plano Canadá, né? Já era algo que corria no meu coração. Só que aí passou muita coisa, eu fui demitido dessa empresa. Nesse tempo não tinha ainda na sua vida? Tinha. Ah, já tinha? Tinha. Okay. E aí, nessa empresa foi uma escola, né? E aí eu cheguei aqui com inglês, né? E aí, quem vai fazer? Quem tem mais inglês, né? Quando você bota na balança, quando a pessoa fala assim, o college, quem vai fazer e tal?
Só que tem muita coisa que é mito, né? Tem muita coisa que é mito. Muita coisa assim, cara, será que a pessoa com inglês básico ela vai conseguir fazer o college ou não? Cara, consegue. Consegue. Tem muita coisa que é mito. Gente, muita coisa que você escuta aí na internet, abre o olho, porque não é verdade não, irmão. É sério. Muita coisa é mito. O cara não consegue. Consegue. Ele consegue fazer sim. Vai conseguir. Né? Ele vai entrar, ele vai conseguir assim... ele vai ver os desafios, mas vai conseguir. E aí a gente teve que tomar essa decisão. Tomamos a decisão que seria ela por conta do recurso. Então, nesse momento, você tinha mais inglês do que ela, sim, mas poderia fazer mais recurso do que ela. Exatamente. Exato. E aí a gente optou por fazer mais recurso. Quem vai conseguir gerar mais recurso? O homem. Então, eu fui para conseguir mais recurso para a gente conseguir pagar o college. E aí, o que foi interessante é o seguinte, porque eu tinha esse inglês, né? Que era o que ia fazer e tinha mais inglês. Cara, mas depois ela chegava em casa trocando palavras. Ela voou assim, ó, decolou o inglês dela. Eu falei assim, cara, tava me dando aula. Meu inglês foi lá pra baixo, assim, ó. Porque aí eu comecei também a trabalhar só com brasileiro. Eu não trabalhava com gringo. Então meu inglês foi perdendo a força, né? Você vai perdendo a força. Sim. E o dela foi ganhando força, porque ela trabalhava numa cozinha, que ela tava falando, numa cozinha com os canadenses. Na escola dela, ela fez a melhor escolha dela foi essa, de se juntar com só quem falava inglês. Eu ia falar disso, dessa decisão que eu tomei, que eu falei, lá no meu college tinha brasileiros. Só que eu falei, eu vim aqui para falar inglês, cara, eu quero aprender inglês. Então eu falei, eu vou fazer amizades com quem fala inglês. Gente, assim, comprometida, né? Porque lá no college tinha muito oba-oba, muita gente muito doida. E tava ali só por estar mesmo, mas, cara, eu fiz amizades, assim, com os filipinos maravilhosos, que eu vou carregar pro resto da minha vida. Chineses, coreanos, filipinos. Não, vietnamitas. Então, tipo assim, a galera muito gente boa. Então, era o meu dia inteiro, assim, era a semana inteirinha. Meu dia inteirinho eu passava com eles. E grupo de WhatsApp, e-mail, fazia assignment junto, né? Assignment é trabalho... Dever de casa. Dever de casa de escola, né? Os trabalhos que a gente faz chama de assignment. E aí você faz os assignments, tudo em inglês, tudo com a galera, tudo... debater alguma coisa, tirar dúvida, tudo em inglês. Eu chamava eles para fazer trabalho lá em casa, que a gente conversava em inglês. Vai almoçar lá em casa, em inglês. Então, assim, eu fiquei muito tempo, por mais que na igreja a gente falava português, né? A gente sempre optou por estar numa igreja brasileira. Você não quis ir pra igreja canadense também, não? Não. Aí era imersão total, né? Aí eu acho que eu nunca tive esse desejo, não. Mas aí eu falei, se eu tenho opção de estar junto com pessoas, que, pelo menos em uma área da minha vida, estar com alguém que fala inglês, é isso que eu vou fazer. E é o que eu indico, acho que foi aí que decolou muito meu inglês. Muito. Depois que eu terminei, tipo, quando eu fui, né, pra fazer entrevista de trabalho e tal, que nessa época eu continuei trabalhando na cozinha ali, continuei na cozinha. Então, você começou o college ainda fazendo o trabalho na cozinha. E eu trabalhava como, né, meu college era muito distante, né, eu não conseguia fazer, eu só tinha, normalmente, né, um dia vago na semana, então eu trampava na cozinha nesse dia, domingo sim, domingo não. Então, no fim das contas, eu trabalhava 6 vezes no mês, 6 dias por mês. Eu ganhava $500. Então, era o dinheiro para pagar a minha passagem, o presto, algum livro, alguma coisa ali que surgisse, era isso. Tudo, tipo assim, o college em si, a cada 3 meses, a gente acha assim, semestre, 6 meses? A cada 3 meses você tem que estar pagando lá os 8 mil. 3 meses e meio ali no máximo. Porque antes do term começar, você já tem que estar com aquilo pago lá, Tem que garantir sua vaga, né? Exatamente. Então, a gente ficava nessa... tipo assim, o Thiago, ele pagava os expenses de casa. Então, tipo assim, bota aí que o nosso custo de vida era o quê? $3 mil, bota aí, por mês, né? Que a gente morava num basementzinho. A gente tinha um custo baixo, né? Justamente por estar pagando college. E ele tinha que correr atrás aí de juntar essa grana, pelo menos assim, uns $2.500, $2.700 por mês. Tinha que estar sobrando para poder pagar o college. Caramba. Pesado. Pesaria. Thiago Guerreirão. Thiago, eu falei com ele, o college é nosso, né? O diploma não é só meu, porque quem pagou foi você. Na verdade, é um trabalho em equipe, né? Então, com certeza. Quando se fala de Plano Canadá, a pessoa que quer imigrar, ela tem que vir com esse pensamento, né? É um pensamento de trabalho em equipe. E, cara, a pessoa que é casada, ela tem que... A prioridade dela é a família dela. Primeira dica pra vida aí, o cara que vem casado, com casal, cara, a sua prioridade é a sua casa.
Então, assim, a primeira dica que fica é essa. Você tem que dar valor à sua casa, tem que dar prioridade à sua casa. Não dê prioridade ao trabalho, apesar de você precisar dele, mas dê à sua casa. Porque quem vai estar lá por você vai ser quem está dentro da sua casa. E a nossa prioridade de vida, a minha prioridade de vida é minha família, a minha casa. Eu não tenho outra prioridade. Minha prioridade é minha casa.